Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar numa aula na terceira ou quarta aula, se eu não me engano, de estruturas hiperestáticas. Vamos conferir aqui. Então, agora, hiperestáticas B2, quarta aula, né? Quarta aula nossa de estruturas hiperestáticas, que teve um comprometimento aí ontem no Microsoft Teams. Então ela está sendo ministrada e gravada para vocês. Tá? Hoje nessa aula nós iremos retomar um pouquinho sobre representação esquemática das linhas de influência. Tá? Como que a gente faz essa representação, que nós já vimos, né, com a utilização do software, né, e tudo que compõe essa parte de estrutura. Né? E posteriormente nós iremos ver matrizes de treliças. Tá? Então nós iremos estudar análise matricial de treliças. Então nós precisaremos aí de um tempinho interessante para relembrar como se faz o cálculo matricial, tá? Creio que nessa aula a gente não vai conseguir, né, relembrar alguns cálculos, né, fazer alguns cálculos matriciais para vocês relembrarem. Né? Eu vou ajudar vocês a como lembrar um pouquinho sobre isso aqui, mas o treino vai de vocês, tá bom? Né? Então, na aula passada a gente falou já um pouquinho sobre a representação das esquemáticas das linhas de influência, né? Então, as linhas de influência nós vimos também, né, que são essas linhas que têm relação, as linhas de influência têm relação com o momento, com a cortante, né, com a linha de deformação da peça, ou qualquer outra variação que nós queremos encontrar na estrutura. Né? Então, para isso a gente precisa representar elas, né? Que nada mais é que são os gráficos da linha de influência. E esses gráficos da linha de influência, né, ele tem uma correlação, né? Eles se correlacionam. Né? E se correlacionam de que forma? Né? Se nós temos o peso, como eu posso dizer, o peso fixo já, né, da estrutura, o peso próprio da estrutura, que você vai calcular os momentos e posteriormente você vai aplicar uma carga móvel sobre essa estrutura, né, vai gerar uma interpolação de momentos, né, e essa interpolação de momentos a gente precisa aprender a fazer essa representação esquemática. Né. Nada mais é do que o que nós já vimos, né, no nosso programa em F2, né, então deixa eu fechar aqui, né, no nosso programa F2, né, que é a alocação da carga móvel, né, o load train, né, que a gente faz aqui, né, essa carga train tipo, né, por esse botão aqui, e depois a gente faz a interpolação ou envelopamento dos resultados. Né. Isso a gente viu em aulas passadas, né, a gente demonstrou o software aí com essa correlação, né? E aí a gente chama, né, esse gráfico com essa correlação, né, de envoltória de forças, né? Então nós temos a envoltória de forças, né, tanto da cortante quanto do momento, tá? Então nós iremos ver a confecção das tabelas para esse tipo de estrutura, né? Essa envoltória. Isso aqui que vai auxiliar a gente, né, posteriormente a poder mandar, né, para o engenheiro calculista, né, da parte de concreto, né, os momentos máximos e momentos mínimos aí que nós temos e a relação da envoltória naqueles pontos, tá? Então, só para a gente relembrar, né, agora que aprendemos a traçar as linhas de influência, né, veremos como são representadas cargas móveis que ocorrem em pontos rodoviários ou ferroviários. Né? Também aprendemos a representar graficamente os valores extremos, né, de esforço solicitante que ocorre ao longo de uma viga submetida a cargas permanentes e móveis. Né? Então isso aqui nós já vimos, fizemos os cálculos, né, tanto com software, tanto com cálculo à mão. Né? E essa representação agora, né, a gente vai chamar de envoltória, que nada mais é do que a correlação entre os esforços solicitantes tanto para as cargas permanentes juntamente com as cargas móveis, tá?
Então, olha lá, esse estudo permitirá que você execute mais uma etapa do dimensionamento de uma ponte, né, que você vai estar trabalhando. Né? Uma das vigas dessa ponte, né, está representada na figura 3.32. Né? Então, você tem uma ponte aqui e existe uma carga móvel, né, que vai passar sobre essa ponte. Né? Então, essa carga aqui, perdão, né? Então, essa viga nessa ponte, ela está recebendo uma carga permanente, né, distribuída de 40 kN por metro, mais essa carga trem tipo, né, de 20 kN por metro distribuída, e duas cargas pontuais, aí, uma de 300 kN e uma de 200 kN. Para a gente poder entender qual é o pior, né, local que essa carga vai passar e vai sofrer maior deformação, né, maiores valores de momento de cortante, a gente precisa posicionar, né, fazer as linhas de influência, posicionar a carga móvel nos pontos que nós indicamos nas aulas passadas, né, e aí correr essa carga móvel ao longo dessa estrutura. Né. Com o software, na F2, a gente consegue correr, né, com o software F2 a gente consegue correr, né, essa load train, ou essa carga trem tipo aqui, né, sobre a estrutura e fazer essa verificação mais fácil do que a gente ir ponto por ponto, né? Por isso que a envoltória, né, a gente calcula com essa carga em vários pontos, né, em sequência na estrutura, à mão, né, calculamos à mão para a gente poder verificar quais os pontos, né, da nossa linha de influência, que essa carga que vai gerar uma cortante ou um momento máximo. A gente precisa ficar muito esperto, né, em relação a isso. Então, como eu já ensinei vocês a utilizarem o software, né, então eu estou mais tranquilo em relação ao posicionamento dessa carga. Tá? Então, para fazer o dimensionamento dessa viga, seu chefe pediu para você traçar a envoltória de momentos fletores, né, da viga, analisando as seções a cada 2 metros. Né? Então, olha lá, 1A, A2, 2, 3 e 3B. Né? Então, a cada 2 metros você tem um ponto para você poder verificar, né, a envoltória dessa viga, analisando esses momentos. Né? Para que você consiga cumprir essa tarefa, vamos estudar, né, qual o significado dessa carga móvel, né, e como traçar as envoltórias de forças solicitantes. Né? Somente com o traçado dessa envoltória é que sua equipe de projeto conseguirá dimensionar essa viga. Tá? Que é as tabelas que nós precisamos verificar, né, que será utilizada na ponte. Então, a representação esquemática, né, da força que nós chamamos de trem tipo. Né? Então, as cargas móveis, né, elas são sempre representadas desta forma. Né? Esse valor aqui que nós temos, né, normalmente é o valor entre eixos, né, entre os veículos, né, e as cargas pontuais também diz respeito a isso. Tá? Então, nesse trem tipo, nós temos, né, os valores dessa carga. Né? O valor de 5 kN por metro a gente chama de carga de movimento. Né? Então, se essa ponte ocorre com frequência em movimento, para nós não termos que indicar outros veículos nesses pontos, a gente coloca esse valor de 5 kN por metro com esse movimento, né, desse automóvel, desse veículo aqui sobre essa ponte. Né? Então, a gente precisa considerar esses 5 kN por metro também uma carga distribuída aí ao longo da estrutura. Tá? Então, no trem tipo, as cargas concentradas representam os eixos dos veículos, que nós comentamos, né? E as cargas concentradas são cargas de movimento. Né? Então, os valores de carga concentradas uniformes distribuídas, né, de um trem tipo são definidos por normas. Né? Então, na aula passada nós também já falamos sobre esse assunto e comentamos sobre a norma. Então, quem não recorda, pega lá no último vídeo do YouTube sobre essa aula e retoma esses conhecimentos para complementar esse conteúdo, tá bem? Então, representação gráfica da cortante, né? Então, sabendo qual o trem tipo, né, qual a carga permanente que atua sobre a viga, a gente pode fazer uma representação gráfica dos valores extremos da força cortante. Né? Então, lembra que nós calculamos na aula passada, né, os valores das linhas de influência, né, e dessa compatibilização dos momentos, né, e das cortantes que nós já resolvemos. Posteriormente, a gente precisa verificar, né, fazer a envoltória dessa carga permanente, né, que a gente calculou, mais a carga móvel, que também a gente já verificou e já até fez, né, esse gráfico de envoltória na F2. Tá? Mas a gente vai verificar ponto a ponto agora.
né? Então, essa representação gráfica dos extremos de cortante, tanto para carga permanente, tanto para carga móvel, a gente vai chamar de envoltória, né? Isso, no caso, a gente está vendo para força cortante, né? Mas funciona também para as cargas ou representação dos momentos também, né? Para isso, né, deve-se traçar a linha de influência, né, de vários pontos da seção, né, e em cada uma dessas linhas de influência posicionar a carga móvel a forma de obter os valores máximos e mínimos da força cortante para a seção. Então foi isso que a gente fez basicamente na aula passada. Indicamos a carga permanente, colocamos a carga móvel sobre um ponto, né, e aí verificamos, né, a cortante em um momento daquela posição. Porém, nós não traçamos a linha de envoltória, né? Nós apenas traçamos a carga cortante primeiro, depois a gente traçou a carga, né? Calculamos a carga móvel, né, naquele ponto, né? Porém, a gente precisa fazer o que? A somatória dessas cargas, tá? Então, o valor da força cortante provocada pela carga móvel em cada seção também pode ser somado ao valor da força cortante provocada pela carga permanente, que é esse ponto que nós estamos chegando, obtido facilmente por meio do diagrama de força cortante. Dessa forma, cada seção analisada da viga, né, terá o valor máximo, né, maior positivo e o valor mínimo maior negativo para uma seção S qualquer. Então, a cada ponto dessa estrutura que nós estamos estudando pode ter um valor máximo de cortante e um valor mínimo de cortante. Esses valores nós tabelamos, tá? Então, a cortante máxima, né, vai ser a permanente da seção S, né, mais a carga móvel, ou cortante móvel máxima daquele ponto. E o mínimo, né, a cortante mínima é a permanente também daquele ponto, mais, né, a carga mínima da carga móvel. Tá? Portanto, em gráfico, né, os valores máximos e mínimos da força cortante em cada seção é possível traçar essa envoltória cortante para a viga. Tá bom? E aí inicia-se, né? Então, qual que é o primeiro ponto, né? Determinar então, né, essa envoltória da força cortante, né, para a viga dessa figura 3.35, né, das seções A, né, à direita, B, C à esquerda, né, C à direita e no ponto D. Tá? Então, supondo que a viga está submetida a uma carga, né, indicada a uma permanente, né, uniformemente distribuída de 10 kN por metro. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, né, é fazer traçar, né, esse diagrama aí da força cortante. Tá bom? E a carga móvel está, né, disponibilizada aqui pra gente, né, uma carga de 30 kN e 20 kN pontual a 3 metros de distância uma da outra e uma distribuída de 5 kN por metro. Né? Primeiramente, será feita a análise da carga permanente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer. Como, né, trata-se de uma viga isostática, tá? Determinam-se as reações de apoio por meio das equações de equilíbrio. Então, ele deu para a gente, para a primeira fase aqui, uma coisinha um pouco mais simples. Né? O livro, ele leva a gente, né, somente a esses tipos de vigas mais simples, tá? A parte hiperestática ele vai tratar muito mais pro final desse conteúdo, tá? E aí vocês vão entender que não é a ideia do livro, né, fazer com que o aluno fique perdendo tempo em aulas calculando, né, vários tipos de estrutura, mas sim entender como funciona, né, a linha de influência para poder fazer a utilização do software. Né? Deixa eu verificar se está gravando. Né? Então, primeiramente, fará a análise permanente da carga. Né? Então, como trata-se de uma viga isostática, né, determinam-se as reações de apoio por meio das reações de equilíbrio. Então, basicamente, é o que ele fez aqui do lado. Né? Ele verificou, né, as reações de apoio AX, né, CY e AY, né? E aí ele traçou esse diagrama em relação à cortante desse local, né? Então, verificando a Y está aqui para cima, né? Então você jogou para cima 22,5, né? 22,5 você tem uma reação CY também para cima, né, positiva, né? Então de 22,5 menos 67, 37,5 e sobe para 30, né? Então ele fez esse traçado aqui pra gente e traçou também
né, o ponto intermediário aqui por relação de triângulos, tá? Esse gráfico é bem simples de traçar, vocês já estão acostumados, né? A somatória das forças horizontais, momento e verticais, tá? Então as três reações do equilíbrio aqui para poder encontrar, né, esse diagrama aqui que a gente fala do esforço cortante, né? A seguir ele faz o que? Ele pega nossa carga móvel e faz com que essa carga móvel ande sobre essa estrutura, né? Então agora deve ser feita a análise da carga móvel para encontrar seus valores máximos e mínimos para a força cortante. Basicamente o que a gente fez na aula passada, só que sem a união desses dois gráficos, né? Então a gente fez exatamente o que ele fez aqui, porém nós fizemos calculando passo a passo, né? Item por item, até mesmo o diagrama de triângulos que a gente fez na última aula, e aí nós apoiamos, né, ponto a ponto essa carga móvel durante a estrutura, tá? No caso, na aula passada, nós pegamos apenas um dos pontos, né? Então, a seguir, deve ser feita a análise dessa carga móvel, né, sobre a estrutura, para encontrar seus valores máximos e mínimos da força cortante, provocados pela carga móvel, né, em cada uma das 5 posições que ele pediu lá atrás. Para isso, basta que seja traçada a linha de influência de força cortante para a seção posicionada da carga móvel, de forma a obter seus valores máximos e mínimos da força cortante em cada seção, né? Então, a linha de influência da força cortante da seção A à direita, né, como posicionamento da carga móvel para determinar os valores máximos e mínimos, né, nessa seção é apresentada na figura 3.37. Tá? Então, linha de influência cortante para a seção A direita. Né? Então, foi posicionada a carga, né, nessa seção, né, à direita do ponto A, né, e aí fez a correlação, né, traçou-se o gráfico, né, de cortante em relação a essa carga móvel sendo aplicada nesse ponto, né. Então, aplicou-se uma carga, né, verificou-se que os 3 metros, que é em relação a uma carga da outra, né, aplicou-se nesse ponto, e nesse ponto uma carga pontual de 20 kN, e verificou-se uma carga distribuída também nesse ponto, né. E aí a gente traça o diagrama, né, de acordo com as equações da aula passada, né. Então, nós precisamos aqui fazer, né, a configuração, encontrar o AY novamente, né, e traçar esse gráfico aqui através dessa reação aqui, tá? Para encontrar o valor máximo da força cortante nessa seção, né, então, só para relembrar, né, então nós temos uma cortante de 1, de meio e de menos meio aqui, tá? Então, para encontrar o valor máximo da força cortante nessa seção, devemos posicionar os trem-tipos, né, sobre os trechos positivos da linha de influência. A maior carga concentrada deve ser colocada sobre a maior ordenada. Então, isso aqui nada mais é do que a linha de influência para a cortante, né? Então, ele está verificando onde eu vou posicionar a carga. É isso que ele está fazendo, na verdade, tá? Então, não está posicionando à direita, mas ele está verificando a linha de influência para a cortante e fazendo aquela verificação inicial nossa. Né? Qual que é a verificação inicial? Aonde que eu vou colocar essa carga móvel para obter os valores máximos e mínimos de cortante? Tá? Então, para encontrar o valor máximo, né, devemos posicionar o trem tipo sobre o trecho positivo de linha de influência, né, maior, né, e a 3 metros à direita ou à esquerda deve-se posicionar outra carga concentrada, né, que nesse tipo para obter o maior valor, né, possível da carga concentrada à direita. Né? Então, a seguir, basta multiplicar, né, cada carga concentrada pela respectiva ordenada. Então, basicamente, né, ele aplica a carga móvel e multiplica essa carga pela área da seção, igual nós fizemos nas aulas anteriores. Né? Então, a seguir, basta multiplicar cada carga concentrada, né, pela respectiva carga ordenada, né, da linha de influência e multiplicar a carga distribuída pela área, né, da linha de influência. Então, nós vamos ter lá, né, 30 vezes 1, né? Então, ele posicionou o 30 vezes 1 aqui em cima, né, que é a carga maior, carga pontual sobre a sua linha de influência, mais 20 vezes 0,5, né? Então, nós temos a área, né, então, não é a área, né? Nós temos aqui que nós aplicamos a carga pontual maior, né, nesse ponto de 1, né? Vimos que tem 3 metros aqui, aplicamos a outra carga cortante de 20 kN sobre o 0,5. Então, sobre as ordenadas, nós multiplicamos para encontrar a cortante.
basicamente o mesmo serviço da aula passada. Então, carga móvel, né, andando sobre a nossa linha de influência, né, nós temos o máximo que vai encontrar, vai ser que a carga de 30, né, pontual, está sobre a linha de influência de 1, né, e mais a pontual, né, 20 kN, então a gente inverteu essa carga para poder obter os maiores valores, né, 20 kN sobre meio, né, mais a carga distribuída, né, sobre a área, né? Então 5 vezes 6 vezes 1 dividido por 2, né? Então nós temos lá os 5 kN, né, aplicado sobre essa área, né? Então a gente fez aqui a relação de trapézio, né, para poder verificar a área desse local e multiplicamos aqui, né? Então 5 vezes o 6 vezes o 1, né, dividido por 2 igual a 55 kN. Isso aqui é o valor máximo, né, aplicando as cargas sobre aqueles pontos máximos da linha de influência. Porém, nós precisamos encontrar também os valores mínimos, né? Então, quais são os valores mínimos? Os valores mínimos nós aplicamos da mesma forma, né? Então, da forma que se encontra aqui, né? Nos valores negativos, aplicamos a carga também na mesma localidade do pior caso, né? Então 30 kN, que é a nossa maior carga, sobre nosso menor valor de cortante. Então multiplicamos, né, 30 vezes menos 0,5, né, e o 20, no caso, vezes 0, né? Então 30 vezes menos 0,5 mais 20 vezes 0 mais 5, né, que é a carga nossa distribuída, que está distribuída nesse canto, multiplicado pela área do triângulo, né? Então, se nós pegamos lá, ó, é menos 3, né, vezes 0,5 dividido por 2. Né? Que são esses valores aqui. Tá? E aí, o que nós temos? Nós encontramos os valores máximos para a carga móvel e valores mínimos para a carga móvel andando sobre essa estrutura em relação à linha de influência. Né? Então, por fim, para que sejam encontrados os valores máximos e mínimos da força cortante, basta a gente somar, né? A gente soma os valores agora da permanente com a móvel, né? Então, foi verificado aqui a permanente, né, que nós estudamos, e estudamos a carga móvel, né? Posteriormente, a gente faz o quê? Faz a soma desses valores, né? Então, a carga móvel, né, no ponto A direita máximo, nós temos que é igual a cortante permanente à direita e a permanente móvel máxima. Né? Então, para nós encontrarmos o máximo. Quais são os valores? Né? Se nós temos o máximo de 55, né, e naquele ponto A 22,5, né, 22,5 é esse ponto A aqui, a soma desses valores vai dar o quê? O valor máximo do nosso valor da linha de influência, 77,5, né, que é essa soma aqui. Então, 55 máximo mais o 22 permanente. E o mínimo, nosso valor mínimo, é a soma da carga permanente, que é o 22,5, que nós encontramos anteriormente, menos, né, o valor mínimo que nós temos, né, dando 3,75. Então, nós traçamos um gráfico de envoltória desta forma. Né? O valor no ponto A, né, de 77,5 e máximo e mínimo de 3,75. Para ficar mais fácil, como que a gente vai traçando? Né? A gente vai traçando uma tabela, né, para cada ponto. Né? Então, ele pediu para a gente o ponto A à direita, o ponto B, o ponto C à esquerda, o ponto C à direita e o ponto D. Né? Então, para isso, a gente vai colocando na tabela. Né? Valores para força cortante da permanente, né, 22,5 no ponto A, menos 7,5, Paraná, igual nós traçamos aqui nesse gráfico da permanente. Né? E aí, os valores da carga móvel máximo e mínimo que nós encontramos andando com a carga móvel sobre a estrutura. Né? Então, o valor máximo de 55, o valor mínimo de menos 18. E a envoltória é traçada exatamente por esse cálculo, né, que nós temos. Então, 22,5, que é o valor encontrado, né, que nós temos aqui nesse ponto A, né, mais, né, o valor máximo que nós encontramos aqui aplicando a nossa carga móvel no ponto A, exatamente nesse ponto da nossa linha de influência. Tá? Então, nós aprendemos basicamente a calcular tudo isso nas aulas passadas. Né? O que a gente está tentando verificar agora é como traçar essa envoltória. Né? Então, se nós colocarmos, né, esses valores em forma de tabela, né, facilita o nosso engenheiro calculista poder interpretar os valores, né, tanto
de cortante, tanto de momento. Né? Então, o procedimento análogo deve ser feito, né, para determinar os valores máximo e mínimo dos outros pontos. Tá? Então, a gente não vai calcular esses pontos aqui, né, porque já foi, né, entendido isso. Né? O que importa para a gente aqui é entender como que funciona, né, o desenho deste gráfico. Né? Então, esses procedimentos para as demais seções, né, ficam como estudo para os alunos, né, sendo que os resultados podem ser conferidos na tabela. Tá? Então, portanto, as duas últimas colunas, que é o que importa para a gente na envoltória, são os valores traçados naquele gráfico, na nossa estrutura. Tá? Então, obtém-se então a nossa envoltória, tanto dos valores máximos e mínimos para momento. Quer dizer o quê? Que a nossa estrutura vai trabalhar dentro desta faixa. Tá? Então, quer dizer o quê? Ela pode trabalhar tanto com esse mínimo de cortante, tanto com esse máximo de cortante nesse ponto, o máximo e o mínimo de cortante nesse ponto, e assim a gente consegue determinar, né, como iremos fazer, né, o cálculo, né, estrutural para combater esses esforços cortantes por meio de estribos. Tá bem? Então aí esse gráfico junto com essa tabela, né, essa tabela resumo, vai para o engenheiro lá da parte de concreto para poder efetuar o cálculo final, né, da quantidade de armadura necessária para cortante. Tá? E aí o procedimento então para determinar os valores máximos, basicamente é determinar o valor do esforço, né, traçar a linha de influência, posiciona o trem tipo, posiciona a maior carga concentrada na maior ordenada da nossa linha de influência, né, do trem tipo, multiplica as cargas concentradas pelas respectivas ordenadas e multiplica a distribuída pela linha de influência, pela área. Né? Soma os resultados positivos e negativos, né, e depois traça a nossa tabela. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente, né, sobre carga móvel sendo posicionada, parte da linha de influência sendo desenhada, a gente consegue dispor aqui nesse gráfico. Tá? E para finalizar, né, essa parte dessa aula, tá, entra a representação gráfica agora do momento fletor. Né? Então, basicamente, da mesma forma que nós fizemos no momento, na cortante, nós faremos para o momento fletor. E aí não tem muito segredo, também vocês já aprenderam a traçar as linhas de influência e a verificação da carga móvel sobre, né, esse elemento, né? Então funciona basicamente da mesma forma. Então considere a figura 3.39, né, que possui modulacidade multiplicado pela inércia de 10⁴ kN por centímetro quadrado, né, da qual, né, se deseja traçar envoltório de momento fletor, né, analisando as seções indicadas, né, então as seções A, B, C, D, E, F e G, né, cada 1 metro. A viga está submetida a uma carga permanente uniforme de 6 kN, tá? Então existe uma carga de 6 kN, como uma carga móvel, bem como uma carga móvel, né, uniformemente distribuída de 10 kN metro. Tá? Então resolvendo a viga, né, para as cargas permanentes usando o método das forças, então está vendo que ele já pula para frente para a gente. Como que eu calculo esse gráfico, né, de momento, né, utilizando o método das forças? Eu preciso primeiro, pelo método das forças, encontrar as reações de apoio. Tá? Então fica de treino para vocês aqui resolver essa viga aqui ou pelo F2 ou pelo método das forças, que é bem tranquilo também, que vocês já aprenderam. Então a gente obtém o diagrama de momento fletor que está disposto aqui para a gente nessa folha aqui. Tá? Então na figura 3.4, né, após verificar, né, traçar, né, nossas reações de apoio, né, de acordo com essa carga, e aí sim traçar o gráfico de momento, o gráfico de momento vai ter esse formato por conta dessa viga ser uma viga hiperestática. Né? Então essa resolução fica a cargo dos alunos, para relembrar e exercitar os conceitos aprendidos na unidade anterior. Né? Vocês já aprenderam a tanto calcular isso aqui na mão, tanto, né, fazer isso aqui acontecer no F2 no software. Né? Então nós temos os valores, né, para momento fletor, né, diagrama de momento fletor para os valores mencionados aqui em cima, né, como se trata de uma viga hiperestática, né, porém nós não temos engaste, então os valores nos apoios que não são engaste são zero, né, de momento, né, então fica mais fácil a gente poder traçar desta forma aqui, né, o gráfico. Né,
Não sei porque tá. E aí, para determinar o valor máximo e mínimo do momento fletor, a gente indica essa carga móvel, né, andando sobre essa estrutura, conforme aqui a nossa figura 3.41. Né? Então, para determinar o valor máximo e mínimo do momento fletor provocado pela carga móvel na seção B, né, traçamos o aspecto da linha de influência do momento fletor nesta seção por meio do método cinemático. Né? Desta forma, fica claro onde devemos posicionar a carga móvel para obter os valores máximos e mínimos, né, conforme a figura 3.41. Então, nós temos aqui a linha de influência do momento. Né? Então, a gente precisa traçar a linha de influência, né, em relação à estrutura, né, a estrutura em si. Né, e a linha de influência para esse momento, né, ficou desenhada desta forma. Nós também conseguimos, né, descrever essa linha de influência aqui pelo software F-Tool. Né, lembrem disso. Ou calcular, né, essa linha de influência através do método cinemático, que também nós aprendemos nas aulas anteriores. E posicionamos a carga de 10 kN sobre essa estrutura, ou entre as seções, e vamos fazer a verificação. Né? De que forma? Né? Então, o valor máximo do momento fletor na seção B, devido à carga móvel, é encontrado com a solução da viga hiperestática, né? Pelo método das forças ou deslocamento. Então, com a carga de 10 kN posicionados, então aquilo que a gente fez aqui, né? Encontramos o momento pela carga móvel, pela carga permanente, e aí, né, o valor máximo do momento fletor devido à carga móvel a gente encontra aplicando essa carga de 10 kN em cima da nossa linha de influência. Né? Já o valor mínimo para o momento fletor devido à carga móvel é encontrado por meio da redução da viga hiperestática com carga de 10 kN posicionada entre seção C e G. Novamente, né, os cálculos ficam como estudo para os alunos. Então, o momento móvel, né, do ponto B máximo, 4,17. Né? Então, como nós temos aqui um valor positivo, né, esse daqui seria o valor máximo que a gente encontra resolvendo essa viga hiperestática aqui, adicionando essa carga móvel. E aqui, como é o valor negativo que nós temos essa viga, a gente vai aplicar uma carga móvel, né, sobre essa seção. E aí ele fala assim, que fica para a gente, né, calcular o máximo e o mínimo. Né? Então, entre a seção A e C, nós temos os valores máximos. Já entre a seção B, a seção C e G, nós temos os valores mínimos, né, que basicamente é o que nós encontramos aqui pela linha de influência. Se nós calcularmos essa carga móvel aplicada sobre esse ponto, né, nós temos o momento máximo. Se nós aplicarmos a carga móvel entre a seção C e G neste ponto, né, nós temos o valor mínimo de momento. Então, para facilitar os cálculos dele, né, ele indicou aqui uma carga móvel sem as cargas pontuais. Né? Então, ele multiplica, né, a área por essa carga, né, e a gente tem o valor lá máximo e mínimo dos momentos. Tá? Então, fica também aqui de estudo para vocês relembrarem os cálculos que nós fizemos lá atrás. Tá? Então, somando esses valores com o momento provocado pela carga permanente, né? Então a gente verifica, né, a carga permanente, né? Somando esses valores com o momento provocado pela carga permanente, considerando, né, o momento positivo, aquele que traciona o lado de baixo da viga, nós temos que, né, o momento em B, né, máximo vai ser igual a menos 1,5 mais 4,17, né? Então nós temos aqui 1,5 é o valor que nós temos. Então na parte inferior é positivo, aqui na parte superior é negativo. Então nós temos o menos 1,5, né? Mais, né, o valor de 4,17, que é o valor que nós temos aqui pela linha de influência calculado, que é positivo, tá? 2,67. E o mínimo seria os mesmos 1,5 menos o valor mínimo que foi encontrado aqui nessa parte de momento aqui, né, que é o momento mínimo que nós temos. Né? Então, 6,67. Tá? Então, repetindo esse processo, a gente vai ter a marcação. Né? Então, nós temos 2,67 para o ponto B, o valor máximo, perdão, que é o negativo, e o valor mínimo, né, que está na parte superior, 8,17. Né? Então, repetindo o processo, a gente consegue ter todos os pontos da estrutura para a gente poder calcular. Tá? Então, a aula em relação a essa definição esquemática, basicamente, essa representação esquemática basicamente fica por aqui, né? Então, para nós termos
como treinar isso, o livro ele começa a falar pra gente, falou assim, olha, vocês precisam começar a andar sozinhos, né? Então por isso que a gente entrou muito com software, né? E já ensinou vocês a utilizar, né, a carga móvel e traçar, né, a envoltória e as linhas de influência sobre essa estrutura, tá bem? Então creio que teoricamente fica mais fácil para vocês agora a partir de ter entendido que vocês necessitam traçar, né? Basicamente são as tabelas, né? É a tabela de cortante, a tabela de momento, né? E o gráfico que vocês precisam disponibilizar daquela faixa de trabalho da estrutura, tá bom? Então, perdão, tá travando aqui, aí, né? Então ele finaliza desta forma, né? Explicando, né, que repetindo o procedimento para as demais sessões é possível traçar o restante da envoltória a faixa de trabalho, né, máxima e mínima da estrutura, tá? Então nós temos esse gráfico de envoltória, tá bem? E agora para complementar a disciplina, né, a gente vai entrar num ponto novo aqui, né, que é em relação à análise matricial de treliças, tá? Então, pegando aqui o livro para a gente relembrar como que nós estamos, né? Nós finalizamos aqui a sessão 3.3, né, que é a representação esquemática, que nós vimos muito bem nessa unidade 3 aqui, traçamos as linhas de influência, calculamos, né, verificamos com as linhas de influência para vigas hiperestáticas, utilizamos o software, calculamos na mão, fizemos a envoltória com software e ainda vimos o básico aí para relembrar como que faz, né, essa envoltória, né, o que o software não mostra para a gente, a teoria de como representar essa envoltória. Tá bem? Então, por isso que o livro trata essa sessão aqui de uma forma tão simplista, né? Que como ele sabe que nós estamos utilizando um software para auxiliar o cálculo, né, ele pode ir tocando o barco, vamos dizer assim, tá? E hoje nós entramos na unidade 4, na análise matricial de treliças, tá? Que vai auxiliar bastante a gente para fazer alguns métodos de cálculo, né, de deslocamentos de forças, tá? Junto com isso, possivelmente na aula que vem a gente já finaliza também a análise matricial de vigas e pórticos, né? Para a gente poder ter uma aula específica aqui somente do processo de cross, tá? Então como nós estamos no dia 28, né, nós temos mais aula do dia 4, né? Perdão, dia 4 e dia 11, né, antes da prova do dia 18, né? Então eu creio que essas duas aulas aqui, 4 e 11, a gente já entre no processo de cross. Tá, e finalizamos o nosso livro, né, que foi muito bacana e muito útil aí pra gente como linha de raciocínio pro restante do curso, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho agora sobre análise matricial de treliças, né? Então, ou nós chamamos esse método de análise matricial ou de método de rigidez, tá? E a gente precisa entender o porquê nós utilizamos ele. Nesse primeiro momento, fica um pouquinho complicado de vocês talvez entenderem por conta da gente estar falando um pouquinho da teoria, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de teoria de matriz, um pouquinho de teoria sobre o método de rigidez, como que ele funciona, né? Basicamente aquilo, quando vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade no PTV, né, de entender as forças, como que funciona o trabalho interno com o trabalho externo, né? Mas depois a gente vai para um exemplo numérico, as coisas vão clarear um pouquinho mais para vocês, tá? Nada mais é do que são receitas de bolo aí, mas precisam ser entendidas e interpretadas por vocês, tá? Para quando vocês forem utilizar esse método, né? Então o método da rigidez é muito empregado no desenvolvimento de programas computacionais, né, de análise estrutural. Isso se deve ao fato de ser um método que facilmente programável, né? E que pode ser utilizado para resolver qualquer tipo de estrutura. Só um segundo. Esse método nada mais é do que a aplicação dos métodos de deslocamentos, né? Então, o método que nós vimos lá anteriormente sendo aplicado de uma forma de análise matricial, tá? Porém, né, no método de rigidez, né, a gente usa a notação matricial, né, que facilita a programação do método, né? Dessa forma, esse método também é conhecido como análise matricial. Então a gente já viu lá na seção 2.3 o método dos deslocamentos, lá, o método das forças, PTV e tudo mais. Então, para iniciar os estudos, iremos verificar como aplicar o método da rigidez, tá, em treliças planas. Tá? A gente não vai ver treliça 3D para cá.
tá? Mas, né, fica aí para vocês poderem complementar o curso com outras disciplinas extracurriculares aí, tá? Mas serve também, né, para poder calcular esse tipo de método de rigidez em treliças tridimensionais, tá? A única coisa que muda é que a gente tem mais um plano, né? A gente tem mais uma linha de matriz para poder calcular, tá? Então, como os únicos esforços que atuam nas barras das treliças são os esforços axiais, né, ou de compressão, ou esforço de tração, né? Então, sabe-se, né, que lá no método de deslocamentos nós temos, né, que usar os esforços axiais, né, a integral axial, né, para esforço axial, não de ter que relembrar lá um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, basicamente é um pouco mais simples por ter esforços axiais, somente axiais, não tem não tem valores de momento, né? Nem de cortante, tá? Então isso simplifica um pouco a aplicação desse método para encontrar, né, as ações nos nós, né? Um dos pontos mais importantes desse método é a definição da matriz de rigidez da estrutura, né, que leva em consideração a rigidez de todas as barras que fazem parte, né? A gente fala que nós podemos estudar o sistema por partes e o sistema global, né? Então esse é o primeiro projeto. Você foi contratado para realizar a análise matricial na determinação dos esforços axiais, né? Os valores de tração e compressão em cada barra, né, da treliça. Tá? Então, como o método de rigidez pode ser usado no cálculo? Né? Qual que é a metodologia que a gente utiliza? Esses questionamentos aqui que a gente vai verificar, né? E ao final da sessão a gente precisa ter, né, esse conhecimento, né? Até ele fala aqui, ó, você será capaz de desenvolver seu próprio programa de análise de treliças. Por quê? É tão simples, né, a montagem dessa análise matricial, né, quando vocês pegarem, que é uma receita de bolo, que vocês vão conseguir entender que no próprio Excel vocês conseguem montar um programinha para poder calcular as treliças. Tá? Então, método de rigidez. Né? O método de rigidez pode ser empregado para a resolução dos diversos tipos de estruturas, isostáticas ou hiperestáticas, né? Incluindo, claro, as treliças, vigas e pórticos. Né? Hoje a gente está vendo apenas as treliças. Né? Este método é uma simplificação do método dos elementos finitos, utilizado, né, pelos mais sofisticados programas computacionais de análise estrutural, né, e para sua aplicação a estrutura é dividida em uma série de elementos. No caso das treliças, né, cada barra é um elemento. Esses elementos são conectados pelos nós. Tá? É isso que a gente precisa entender. A gente tem cada barra para ser analisada e depois delas conectadas nós temos esse todo. Tá? Então, como o método de rigidez nada mais é do que a aplicação do método de deslocamentos, né? Olha lá, as etapas básicas de cálculo são as mesmas da 2.3 que nós já aprendemos. Né? Ou seja, primeiramente são determinados os deslocamentos nos nós, posteriormente são encontrados os esforços que atuam na estrutura, né? Que no caso das treliças se resume aos esforços axiais. Né? Como enfoque do método de rigidez é a sua implementação computacional, os cálculos, né, serão desenvolvidos na forma matricial, o que facilita a programação desse método. Então ele vai trazer o método de rigidez por meio de matriz. Né? Por esse motivo, esse método de análise estrutural também pode ser chamado de análise matricial, que a gente vai ver hoje. Tá? Então, para iniciar a aplicação desse método, né, em treliças, devemos fazer a identificação e numeração dos membros, né, no caso das barras. Então nós temos uma barra aqui embaixo, duas barras aqui e a terceira barra aqui na parte superior. Nós verificamos que é uma treliça isostática pelos apoios, né, que nós temos um apoio fixo, um apoio móvel. Então nós impedimos duas rotações aqui, uma rotação aqui, e temos três equações da estática. Né? Então 3 menos 3 dá 0. Então, uma treliça isostática. Né? E dos nós, então nós temos o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Tá? Na figura 4.1a, né, os membros estão numerados dentro de um quadrado, então membro 1, membro 2, membro 3, enquanto os nós estão numerados dentro do círculo, nó 1, nó 2, nó 3. Para definir os nós, né, inicial e final de cada membro, uma seta é voltada para o nó final, é desenhada em cada membro. Né? Então, a gente faz a verificação desse. Então nós desenhamos aqui também as setas referentes a posicionar e definir as setas para ser voltadas em cada nó.
Porque como é uma treliça plana, nós estamos trabalhando no plano cartesiano x, y, né? Então, basicamente, nós temos valores de decompostas em x e decompostas em y, né? Para nós podermos trazer aqui a nossa treliça e encontrar os esforços axiais, né? Tanto de compressão, tanto de tração. Então, a gente define aqui nos nós, né? E aplica o conjunto aqui, né, de setas, né, relativos ao nosso plano cartesiano, x, y, né? Então, ele fala assim, olha, a seta sempre apontada para o nó de cada membro, né? Então a seta do ponto 1 está aplicada aqui para esse nó, né? A seta do ponto 2 aplicada para aquele nó, a seta do ponto 1 aplicada para aquele nó, a seta do ponto 3, sempre um voltando ao outro, né? Então a gente tem o ponto A, né, as treliças e as coordenadas locais do membro. Para isso, ó, nós vamos verificar que o que importa para a gente não é a numeração, tá? Mas sim entender que o x, y aqui, né, as setas são voltadas para o plano cartesiano, para a gente poder ter o que? Ter a verificação, né, desses valores. E aí ele fala aqui, ó, para definir os nós inicial e final de cada membro, uma seta voltada para o nó final é desenhada em cada membro. Então nós temos uma seta aqui, ó, nó 1 até o nó 2, né, o nó 2 uma seta aqui para o nó 3 e nó 3 uma seta aqui para o nó 1. Então, essas setas apontadas e o plano cartesiano desenhado, x, y aqui, né? X sempre horizontal e y vertical. Né? E ele fez a numeração dele, do plano cartesiano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não tem problema em relação a isso, a numeração. Então, é só para vocês entenderem que existe a decomposta, né? A gente vai ter que fazer a decomposta aqui em seno e cosseno de um ângulo, tá? E aí aqui é a coordenada local de um membro, né? Então a seta aqui exposta do ponto 2 ao ponto 3, né? A barra 2 que nós temos, né? E os valores aqui de x e de y que nós vamos ter que decompor mais para frente para verificar se vai ser ou não, né, tração ou compressão na peça, esforços axiais, né? Então a seguir deve ser definidas as coordenadas global e local. Né? Com o sistema de coordenadas globais XY, que é o plano cartesiano, plano cartesiano aqui, né? Já está definido na figura 3.1 lá, né? Que a gente já verificou. Tá? Já o sistema de coordenadas x barra, né, x' e y' será usado para definir a direção e o sentido do deslocamento. Né? Então xy, né? E y barra. X' e y', né? Será usada para definir a direção e sentido dos deslocamentos, né? E esforços internos ao longo do comprimento de cada membro, né? A origem do sistema de coordenadas locais de um membro sempre é posicionada, né, no nó inicial desse membro, tá bem? Então, basicamente, são esses esforços que a gente vai ter que encontrar aí calculando, tá? Então, os deslocamentos que podem ocorrer em um nó, né, de uma dada treliça são denominados graus de liberdade, né? Em uma treliça plana, cada nó pode apresentar 3 deslocamentos: horizontal, vertical e de rotação, tá? Porém, como nós temos uma treliça, como os nós de uma treliça possuem a rotação totalmente livre, né, esse deslocamento não fará parte das incógnitas, então facilita o nosso cálculo, né? Já que a rotação, né, dos nós não transmitirá momentos fletores para as barras da treliça, né? Assim, cada nó da treliça possui 2 graus de liberdade, deslocamento horizontal e vertical. Para as treliças, que nós falamos treliças 3D, né, nós temos aí a rotação como um outro grau de liberdade, tá? Ela pode fazer um movimento de rotação, então por isso fica um pouco mais complicado os cálculos. Então, cada um desses graus de liberdade no nosso treliças devem ser numerados segundo a orientação das coordenadas globais, conforme a figura 4.1 lá. Né? E é basicamente o que ele fez da numeração aqui das coordenadas. Tá? Para facilitar a resolução do problema, né, os graus de liberdade desconhecidos e deslocamentos livres são numerados primeiro, deixando por último a numeração dos graus de liberdade desconhecidos, né, dos deslocamentos nulos. Então ele pegou aqui, né, como esse grau de liberdade que é desconhecido, né, 1 e 2 é numerado no nosso plano, que são as duas incógnitas que eu preciso descobrir. Né.
Como eu tenho reações de apoio aqui nesse ponto, já é sabido os graus de liberdade aqui nos outros dois pontos da treliça. Então, se a gente sempre começa a numeração aqui do ponto da treliça que tem um grau de liberdade livre, que não está travado no plano. Né? Então, nós temos aqui 1, 2, né, x, y, e depois a numeração dos pontos que nós sabemos, né, que é possível encontrar os graus de liberdade, a gente renumera de acordo com a sequência. Então, 3, 4, 5, 6, ou 3, 4 desse lado e 5, 6 desse lado. Tá? Então, basicamente isso. Então, para facilitar a resolução posteriormente do problema, os graus de liberdade desconhecidos, né, que são os deslocamentos livres, basicamente esse ponto aqui da treliça está livre, né, e esses pontos aqui eles estão fixados, né, são numerados primeiro. Tá? As próximas etapas do método de rigidez, né, são análogos à etapa dos deslocamentos, né, porém, né, desenvolvidos na forma de matricial. A seguir, essas etapas são apresentadas em detalhes. E aí, pessoal, que entra a teoria que a gente comentou, né? Ele vai relembrar aqui a teoria para a gente, né, para a gente depois aplicar no exercício para vocês poderem entender como que funciona. Então, a matriz de rigidez de um membro, né, a gente fala que é apenas um membro, né, apenas uma parte da treliça. Né? Segundo a orientação das coordenadas x' e y', né, representa a relação entre força e deslocamento de uma barra na estrutura. Então ele pega aqui, né, os deslocamentos axiais de uma barra. Né? Ele pega 3 casos. Quais são os casos que nós podemos ter? Nós podemos ter o caso de compressão, né, e o deslocamento DI ser interno. Né? Então na hora que você comprime essa barra, né, existe um deslocamento unitário aqui interno. No caso 2, nós temos um caso de tracionamento, né, são duas forças tracionando essa peça que causa um deslocamento DF aqui, ó, unitário, né? E no outro caso, né, nós temos o alongamento da barra, né, que é tanto um deslocamento interno, tanto um deslocamento externo da barra, né? Então, isso daqui que é importante nós entendemos nos 3 casos, porque dependendo da forma que esse caso vai se encontrar, né, de acordo com as forças de como esse caso vai se encontrar, o deslocamento, né, e os sinais na hora de calcular a matriz vão se inverter, tá? Então, segundo as orientações das coordenadas x' e y', né, representa a relação entre a força e deslocamento de uma barra na estrutura. Então nós vamos ter que calcular o quê? Antes de calcular isso daqui, tem que colocar os esforços axiais da barra, né? Eu preciso verificar, né, pelo método dos nós, né, onde eu tenho compressão, onde eu tenho tração, para entender qual o caso que eu entro aqui nesse local, né? Então, no caso de barras de treliça, né, temos apenas forças de deslocamento atuando ao longo do eixo, né, forças axiais, né, conforme mostrado na seção 2.3, né. Ao aplicarmos um deslocamento unitário ao longo de um eixo longitudinal de uma barra de comprimento L, as forças que aparecem na extremidade da barra para que o deslocamento unitário seja mantido são dadas pelo seu coeficiente de rigidez, modulacidade, né, e a área da seção dividido por comprimento da peça, né, apresentando os sentidos opostos em cada extremidade da barra. Né? Assim, caso o deslocamento aplicado na extremidade da barra seja diferente do valor unitário, basta multiplicar esse coeficiente de rigidez pelo valor do deslocamento aplicado. Então, figura 4.2 apresenta esses 3 casos possíveis de deslocamentos axiais que a gente já viu. Né? Então, caso 1, caso de compressão, caso 2, caso de tração, e caso 3, o caso de alongamento da peça, através do demonstrativo de como essa ação, né, axial está sendo desenvolvida nesse membro, né? E aí ele fala assim, no caso 1, né, nós temos um deslocamento DI, né? Então nós temos o deslocamento DI no caso 1 e é aplicado, né, no nó inicial da barra, né, surgindo as forças F' e FF no sentido inicial e final da barra, respectivamente, né? Então a força, né, F', ela é positiva, pois está no sentido positivo do eixo, né? Então a gente pega aqui a FI está indo para a direita, positivo, e FF está indo para a esquerda, negativo. Tá? Vai ser um sentido negativo. Então como que a gente calcula? A gente verificou lá que para encontrar, né, a força relativa a cada ponto, né, que está sendo aplicado, nós podemos fazer a relação, né, do modulacidade com a área da seção, dividido pelo comprimento, né, da peça, multiplicado pelo deslocamento.
Tá? Então no caso 2, não, aí nós temos, né, claro, né, positivo, porque está do lado esquerdo, né, essa força que está do lado vem da esquerda para a direita, e negativo, o FF, porque está da direita para a esquerda. Então ele tá demonstrando para a gente essa receita de bolo. Não, para você encontrar neste caso aqui, né, no caso 1, no caso de compressão da barra, né, para você encontrar os valores, né, da força que vem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, nas forças axiais que chegam nesse caso, e verificar o deslocamento da barra, né, que é o que interessa pra gente, né, você tem, né, essas duas equações, né, uma positiva e uma negativa. Já no caso 2, né, o deslocamento é aplicado no final da barra, surgindo as forças FI e FF, né, nos nós iniciais e finais da barra, respectivamente. Né. Então, no caso 2, nós temos lá, caso 2, uma força indo da direita para a esquerda e uma força indo da direita da esquerda para a direita. Então, negativo ao contrário do eixo e positivo ao sinal ao controle do eixo. É a mesma equação que nós temos para encontrar essa força axial. Né? Assim, no caso 3, né, que é o caso mais geral, né, quando são aplicados deslocamentos em ambas as extremidades da barra, né, as forças FI e FF que aparecem em sua extremidade são obtidas pela superposição dos casos. Né? Então aqui no caso você tem uma superposição dos casos. Né? De que forma? A força FI, né, diz respeito então está a favor do eixo, né? Então é módulo da cidade vezes a área dividido por L, multiplicado pela essa diferença, né? Só que é o que? É o delta, né, a gente fala, né? É a superposição dos dois lados da peça, né? Então nós temos o que? Essa diferença entre as forças e o deslocamento que nós temos. Né? Então só invertem os sinais por conta, né, da verificação da onde essa força axial está correndo em relação ao eixo X. Tá? Então é a diferença entre, né, os valores de deslocamento, né? Positivo ou negativo, negativo e positivo. Tá? Essas equações podem ser escritas na forma matricial. E é aí que entra, né, o porquê que ele tá demonstrando para a gente, né, a forma matricial. Né? Como que ocorre, né, essa equação? A equação que nós temos para a forma matricial, ela tem esse formato. Né? Que é o que? A força vai ser igual, né, ao valor de K, né, linha, né, que seria a matriz, multiplicado pelo D. Né? Que seria o D? O D é o deslocamento. Tá? Então, se você tem força em relação axial FI e força axial FF, né, que é o que a gente viu aqui posteriormente, FI e FF, dependendo dos casos, né, você iguala isso daqui, vai ser igual, né, o F vai ser igual, né, olha lá, o F vai ser igual à nossa matriz, né, então essa matriz diz respeito ao que? Diz respeito a constante, né, que nós temos a constante, que é o módulo da cidade área da seção, dividido pelo L daquela barra, né, multiplicado pela matriz, né, que são os sinais que nós temos em relação a cada F, né, a como cada força está sendo aplicada naquela barra, né, multiplicada cada um pelo seu deslocamento. Né. Então essa é a equação geral, onde, né, o K', né, é a nossa constante. Né. Então a matriz K, né, que a gente está vendo aqui, K', é chamada de matriz de rigidez do membro e é semelhante para qualquer barra de uma treliça. Então vocês vão ver que é uma receita de bolo, né? Sempre vai ser muito semelhante para as treliças. Né? Uma vez conhecidos os deslocamentos nas extremidades da barra, né, pode-se usar a relação anterior para encontrar o valor do esforço axial que atua na barra. Então eu posso utilizar para encontrar tanto, né, o deslocamento, tanto para encontrar o esforço. Né? Porque eu consigo aqui, tendo um dos dois, né, ou tenho a força ou tenho o deslocamento, eu consigo encontrar os valores de acordo com essa matriz. Né? A matriz K tem como referência as coordenadas locais. Né? E a gente vai ver por que tem esse formato aqui, desse jeito aqui em relação aos pontos. Né? Porém, como normalmente cada barra da treliça pode apresentar um posicionamento, né, pode ter relativo aqui vários tipos de casos, pode ser 3 casos, né? Devemos então fazer a transformação para as coordenadas globais x, y, né? Então considere a barra inclinada de uma treliça. Então ele pega aqui uma barra inclinada,
né? Barra inclinada você tem um deslocamento aqui DI, né, e DF. Então você vai ter que fazer o que? Fazer a decomposição das forças em relação, né? Então, como é uma força axial que corre ao longo da barra, né, você vai ter uma angulação dessa barra, né, e vai ter a decomposição dessa força em Y e em X, né, que é no plano cartesiano que a gente está encontrando. Isso daqui vai dar uma resultante, né? Então, nós aprendido lá em vetores, né, quando nós temos as decompostas, né, de uma carga, né, resultante para esse tipo aqui é o DI, né? Então nós temos DIY e DIX, né, que são as decompostas. Então a soma dessas decompostas, né, vai dar o nosso valor da nossa resultante, tá? Então ele faz basicamente isso, né? Então ele pega os valores que estão no nosso plano cartesiano e decompõe aqui em DI, tá? Então DIX é referente, né, a DI multiplicado pelo cosseno do nosso ângulo e DY ao seno do nosso ângulo, tá? E aí entra na decomposição de forças, né? Isso funciona tanto para deslocamento, tanto para força. Então posso encontrar ou a força em relação às forças dos nós ou o deslocamento desses nós através da análise matricial. Tá? Então, o deslocamento axial na extremidade DI final, né, que estão orientados segundo o eixo x', pode ser expresso segundo o sistema global XY, de maneira semelhante às forças que atuam no mesmo grupo, né, podem ser expressas em função de F. Né? Então, ele faz aqui a correlação, né? Correlação do DI, né? O que seria o DI? O deslocamento DI. Né? O deslocamento DI vai ser igual, né, ao DIX, né, que é ao DX que nós temos multiplicado pelo cosseno do ângulo. Não, DX é a decomposta do ângulo. Mais quem? Para dar a resultante DI, né, para dar resultante por conta de ser vetor, também somamos aqui o DI multiplicado pelo seno do ângulo, θ, né? Então, para vocês relembrarem que a regrinha, né, DIX, né, se está deitando no ângulo, está com o sono, então é cosseno. Né? DY, como está levantando do ângulo, né, seno, multiplica-se por seno. Então, DI, né, igual a DIX vezes cosseno, né? Isso aqui é resultante, né, pessoal? Vetor, tá? E aí o DIF é a mesma situação, né? Para o FX e FFX, a mesma situação, pessoal. Estou fazendo aqui, né, a decomposição em relação ao nosso FY e FI, tá? Então, escrevendo de forma matricial, nós vamos ter o quê, né? Então, nós temos que, de forma matricial, né, que o deslocamento vai ser igual, né, a uma matriz, né, uma matriz T, multiplicada pela seu deslocamento. Tá? Então, qual é essa matriz que nós temos? Olha lá, se nós temos que a decomposição das forças são sempre nesse formato, pessoal, então a matriz, né, olha lá, cosseno, seno, né, 0 e 0, porque nós não temos o restante das decompostas. 0, 0 e cosseno e seno de DFY. Tá? Então, como nós temos aqui, porque a matriz é feita dessa forma, né? Nós temos aqui, né, o DI, né, que é o deslocamento inicial, vai ser igual, né, a matriz K, que nós vimos anteriormente, né, 1, menos 1, menos 1 e 1, uma matriz 2 por 2, tá? Porém, né, nós temos aqui, né, deslocamentos, né, tanto DY, né, que é decomposta em a DI decomposta em Y, a DI decomposta em X, a DF decomposta em Y, a DF decomposta em Y, que são valores que nós já conhecemos. Porém, como nós estamos estudando apenas a barra solta, né, ela não tem ligação com outra barra. Se ela tivesse a ligação com outra barra, né, nós teríamos, né, valores aqui para encontrar, né, outros deslocamentos da outra barra, né, DIF, DI, DX e o DY, né? Então, como nós não temos esses valores, né, a gente não tem uma matriz 4x4, nós temos uma matriz, né, 4x2,
Tá? Então 4 por 2, porque nós temos apenas, né, 2 valores de deslocamento, porém nós temos 4 valores de decompostas. Né? Porém, como nós não temos os valores dx o dx e o dy, né? Nós temos apenas as decompostas, esses valores a gente iguala a zero na nossa matriz, né? Nossa matriz K, tá? Que nós não temos a correlação com outra barra, né? Que ele está fazendo uma análise de uma barra inclinada apenas, tá? E aí, para a gente poder encontrar, isso é para encontrar o deslocamento, né? Isso aqui é a receita de bolo para a gente encontrar esse deslocamento para qualquer barra de uma treliça. E para a gente encontrar a força, né? Em relação a essa treliça, né? A gente faz a mesma situação. Então a força vai ser igual à matriz transposta em relação ao F, né? Então, basicamente é isso que a gente viu, né, disposto aqui para a gente no nosso gráfico. Quando a gente tem, né, deslocamento, né, a gente verifica lá no método anterior, no método de deslocamentos, para deslocamento a gente tem valor tanto em x, tanto em y, né? Ela pode andar tanto para a direita, tanto para cima ou para a esquerda, né? Indiferente, né? Então a gente vai ter esses valores de deslocamento. Ou a gente vai ter os valores das ações dentro dos nós, né? Então esse método matricial auxilia a gente a poder entender os dois valores aí de encontro, né? Ou o encontro pelo valor de matriz, o deslocamento ou as forças. E quando a gente fala de força, a gente tem aqui o FI e o FF, né? Ou compressão, ou tração, ou indiferente, né? Então por isso que a gente fala que é a matriz transposta, né? Que você vai ter agora, né, os valores FX, FY, FFX e FFY, né? E a gente faz a matriz transposta, é o inverso, né? A gente inverteu os lados, né? Enquanto a gente achou somente o deslocamento, agora a gente quer achar as forças, né? E aí a gente tem que a força, né, vai ser igual a matriz transposta da nossa força axial, né? Então a força decomposta é igual a transposta multiplicada pela força axial. E aqui o deslocamento, né, é igual a transposta multiplicada pelo deslocamento multiplicado pela matriz, né? E multiplicado pelo deslocamento decomposto, tá? Então ele escreve nessa forma matricial para a gente poder entender, né, como utilizar e fazer essa troca aí dessa receita de bolo aí, tá? Então a matriz T, né, que contém o seno e o cosseno do ângulo e inclinação da barra, é chamada de matriz de transformação de coordenada. É responsável por transformar os deslocamentos do sistema de coordenada global, né, o vetor D, para o sistema de coordenadas, né, do vetor Dzinho, né? Então, global, vetor D, para a coordenada local, vetor Dzinho, de maneira semelhante à matriz transposta, né? Que transforma as forças do sistema de coordenada local, o Fzinho, né, para o sistema de coordenada global, o Fzão. Tá? Então, por isso que a gente consegue fazer essa correlação de matriz, né? Matriz inicial e matriz transposta, né? Vamos ver aqui. Então, substituindo as equações anteriores, né, na equações que contém a matriz K', né, do membro multiplicando um dos lados, nós temos as expressões, né? Então, o Fzinho vai ser igual a matriz, né, a matriz de rigidez K' multiplicado pelo D. O Fzinho é a matriz rigidez K multiplicado pela matriz T, né, multiplicado pelo D, né, que é o vetor global. E aí no final nós temos, né, que a força é igual a matriz K multiplicado pelo vetor D de coordenada, tá? Então nada mais é do que isso aqui, são igualdades, né? Qualquer situação dessa que você levar dentro das matrizes, né, de alteração, são igualdades, você vai conseguir encontrar, né, os elementos, tá? E aí onde o K, né, é essa matriz de rigidez, né, do membro, escrita no sistema de coordenada global. Então olha lá, se nós temos o valor de K, né, vai ser igual a matriz transposta, né, multiplicado pelo K' e multiplicado pela matriz, nós temos essa referenciação aqui. Então a matriz tradicional cosseno θ 0, seno θ 0, 0, cosseno θ 0, seno θ,
né, o K, que é a matriz de rigidez, né, e a matriz tradicional lá. Então, a transposta multiplicado pela matriz de rigidez multiplicado pelo nossa matriz normal. E aí nós temos que, fazendo essa correlação, né, fazendo esse cálculo, né, para a gente poder chegar na nossa receita de bolo, né, fazendo esse cálculo de matriz, que é bem mais complexo, a gente tem aqui os valores, né, para encontrar a matriz de rigidez. Então, como que nós vamos encontrar a matriz de rigidez? Né? A matriz de rigidez vai ser, né, esse casinho aqui vai ser igual ao módulo da cidade, né, a constante módulo da cidade e a área da seção dividido pelo L, que é o comprimento daquela barra, né, tudo isso daqui referente à nossa matriz, né, multiplicada. Então, os valores de cosseno de θ e seno de θ podem ser positivos ou negativos, dependendo do quadrante que está localizado o ângulo. Né? E a gente consegue fazer as análises matriciais de rigidez por barras. Então, se nós temos uma treliça, né, no caso aqui de três vínculos, né, nós vamos usar aquela matriz duas vezes. Né? Então, nós pegamos um ponto aqui, né, e fazemos análise matricial, né, 3 para 1, né, e 3 para o ponto 2. E a gente consegue verificar, né, aplicando duas vezes a equação, a matriz, né, para a decomposta 1, 2 e 5, 6. Né, então a gente vai ter 4, uma matriz 4 por 4, né, que nada mais é do que essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Né? Então, 4 colunas, né, e 4 linhas. Né? Essa matriz aqui vai auxiliar a gente ao quê? A encontrar, né, o deslocamento ou a matriz de rigidez, né, de uma treliça, de uma barra da treliça. Tá bem? Ó? Então, você pega aqui a análise do ponto 3 para o ponto 1, né, que é onde você tem o deslocamento aqui. Né? Então, você tem o deslocamento em x e em y, tanto nos dois pontos. Né? E aí você correlaciona, né, na matriz 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6 e depois 1, 2, 3 e 4. Então, a gente consegue usar essa matriz aqui para poder verificar. Nada mais é aqui, pessoal, do que aquilo que a gente viu, né? As decomposições, né, em relação ao ângulo. Né? Então, você tem o seno do ângulo, né, multiplicado. A gente vai ter aqui as decompostas na região. Então, ele fez essa correlação para a gente, né? Tanto da matriz transposta para a matriz tradicional aqui para os dois casos. Né? Então, indiferente do caso, a gente só correlaciona o seno e cosseno dos ângulos, a gente consegue ter esse valor de K, né? Que é a matriz de rigidez. Qual que é o valor da matriz de rigidez aí, da treliça? Né? E aí, pessoal, para a gente poder exemplificar o caso, né, a gente vai trazer isso daí para o palpável. Né? Vamos colocar isso para a gente aí de uma forma mais didática. Né? Porque aqui a gente viu a receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Vocês não precisam entender de onde que veio. A gente tentou aí exemplificar de uma forma mais fácil para vocês entenderem de onde saem os valores. Né? Mas aí na hora de utilizar, né, essa matriz de rigidez é o que importa para a gente poder aprender. Tá? Então, uma vez conhecida a matriz de rigidez global, né, o valor K de cada membro, né, podemos determinar a matriz de rigidez da treliça K. Né? Então, fazendo cada membro, a gente consegue descobrir o valor de K. Isso aqui é para um dos membros. Né? Lembra que eu falei para vocês? Análise de um dos membros, né, para dois pontos, uma matriz 4x4. Porém, às vezes a treliça é muito maior do que somente 4x4. Então, essa matriz pode ser infinésima, pode ter várias análises em relação a vários pontos. Tá? Então, a matriz de rigidez da treliça terá ordem igual ao número de graus de liberdade da treliça. Então, desta forma, a matriz, né, de rigidez do membro K irá contribuir nas posições relativas aos graus de liberdade das suas extremidades. Então, para exemplificar a matriz, né, a montagem dessa matriz, iremos determinar a matriz de rigidez da figura 4.4, né, que possui modularidade e área constante. É importante para a gente sempre trabalhar dessa forma. O primeiro passo consiste em numerar os nós. Então, nós temos o nó 1, né, o nó 2 e o nó 3. Né? A gente define agora as barras, né, barra 1 e barra 2, e aí nós determinamos onde nós temos grau de liberdade. Né?
grau de liberdade desconhecido, que você não sabe onde que se movimenta, né, no ponto 1, no ponto 2 aqui, né, que nós temos o grau de liberdade 1 e 2, né, em relação a x e y. E aí depois indifere qual vai ser a próxima indicação, né? Então, x e y aqui 1, 2 graus de liberdade, ele definiu de baixo para cima aqui 3 e 4 e 5 e 6, né, sempre no plano cartesiano, né, seguindo os graus de liberdade. 3, 4, 5, 6 para facilitar os cálculos posterior. Então, prossegue com a determinação da matriz de rigidez de cada membro, já considerado onde o θ1 e θ2 são ângulos que as barras 1 e 2 formam com o eixo horizontal x. Né? Então, o que é o ângulo θ? Né? Aqui nós temos o eixo x, né? E é o ângulo que essa barra forma em relação ao eixo x. Tá? Então, essa barra aqui, a barra 2, né? Ela forma o ângulo em relação ao eixo x. Tá? E a gente precisa calcular ele. Tá? Eu acho que até ele dá os cossenos para a gente, para ficar mais fácil. E essa barra aqui, né, ela tem um ângulo em relação, né, ao eixo x. Tá? Então ela também tem um seno e um cosseno respectivo. Tá? Os valores do cosseno e do seno desses ângulos são obtidos facilmente por trigonometria. Ele não fala para a gente como encontrar o ângulo, mas é bem simples, né? Você tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Você tem o comprimento da treliça e consegue verificar qual que é o ângulo que nós temos para auxiliar a gente aqui e continuar os cálculos, tá? Por trigonometria, uma vez que são fornecidas cotas de localização dos nós da treliça. Né? As linhas e as colunas das matrizes de rigidez, né, dos membros são identificados com numeração. Né? Então, olha lá, membro 1, né, o membro 1. Então, membro 1. Então, o membro 1 ele tem 4 metros. Tá? Então, L1 tem 4 metros. Né? O cosseno θ1, né, que é o cosseno em relação ao eixo x, ele já dá o valor para a gente que é igual a 1 e o seno igual a 0. Então, a gente faz aqui, tem 4 metros aqui, o segundo membro tem 5 metros, né? A gente consegue fazer a relação de triângulo aqui e verificar que ângulo que é esse, tá? Que ele está trabalhando. Mas como a gente só vai aplicar o cálculo da matriz, é mais tranquilo. Então, graus de liberdade 1 e 2 para o nó inicial. Então, é um nó que você não sabe, que é o nó que você desconhece, 1 e 2, vai fazer parte da sua treliça. Né? E 3 e 4 para o nó final. Então ele vai estudar o primeiro membro, né? O membro 2 com o membro 3. Tá? Então nós temos os dois graus de liberdade 1 e 2 e o 3 e 4, que é os outros dois graus de liberdade aqui que você vai usar para calcular esse membro. Tá? Então ele aplica. Né? Aplica o quê? Ele vai aplicar a equação, né, que foi demonstrado para a gente ao final da aula da sessãozinha aqui que a gente já viu nessa aula de hoje, né, que é a matriz de rigidez. Né? Então, como essa planilha ela já foi traçada, é só a gente poder aplicar em cada membro para uma treliça. Lembre-se, não é uma treliça plana, tá? Não é uma treliça. Não pode ser utilizada essa matriz para uma treliça 3D. Tá? Então, aplicando aqui o valor de K1, né, que é o valor apenas desse membro, né, vai ser igual ao módulo cidade multiplicado pela área da seção dividido pelo L1, que é o comprimento desse membro. Né? E aí ele exemplifica para a gente. Né, o grau de liberdade 1 e 2 está presente aqui. Ó, linhas, né, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Né, e colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Tá? Então ele vai fazer a correlação, né? Linha com coluna, né, do nosso membro. Então o nosso membro 1, pegou o membro 1 e a gente vai substituir no nosso gráfico. Né? Então cosseno ao quadrado do θ1, né, cosseno é 1, então cosseno ao quadrado desse valor. E vai substituindo os valores até você encontrar essa nossa matriz. Né? Então, K1 vai ser igual ao módulo cidade vezes o A. Né? E aí, ele já pegou esses valores aqui e multiplicou. Né? Então, ele já tem os valores da nossa matriz. Tá? Então, essa matriz vai ficar de que forma? A matriz do membro 1. Né? Ficou 0,25, 0, menos 0,25, 0. Né, e foi traçando essa matriz 4x4. E aí ele pega o outro grau de liberdade 1 e 2 e avalia para o 5 e para o 6. Né?
Então, o mesmo grau de liberdade 1 e 2 e analisa o outro membro, o segundo membro, né? Então, para o segundo membro, né, faz a mesma análise matricial, só que agora substitui os outros nós, né, o 3 e o 4. Né? Perdão, o 5 e o 6. Né? Então, para o membro 2, né, o membro 2 vai ter um L2 de 5 metros, o cosseno θ2 é 0,8, o seno θ2 em relação a 8x, né, 0,6, que são as decompostas lá que a gente precisa fazer. Né? E aí substitui aqui na nossa equação. Né? E aí nós vamos ter outra matriz K2. Tá? Então, como a treliça possui 6 graus de liberdade, no final nós precisamos ter, né, uma matriz 6 por 6. Senão a gente não vai conseguir finalizar os cálculos. E aí a gente faz o que? A correlação e substituição. Né? Então, colunas, 6 colunas por 6 linhas. Né? Basicamente o que a gente fez, pessoal? Pegou os valores de ambos os valores, né? E substituímos aqui. Tá? De que forma? Somando. Né? Então, a gente vai adicionar e somar as linhas. Né? Então, para ficar a matriz de rigidez 6. Né? Então, nós aí inserimos a linha 1, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5, a coluna 6. Né? Tanto, né, da matriz do membro 1, tanto da matriz do membro 2. Né? Então, nós somamos lá o 0,25 mais 0,128. Né? Então, 0,378. E vai somando as linhas, né? E adicionando as que se faltam. Né? Faltam a 3 e 4. Né? E a linha 3 e 4. Né? E a coluna 5 e 6. E a linha 5 e 6. E aí nós vamos ter uma matriz 6 por 6. Né? Então, soma linha com linha, coluna com coluna. Né? Até os valores aqui ficarem expostos aí pra gente. Tá? Então, olha lá. Ó. A linha 1, coluna 1 a gente já somou. A linha 2, coluna 2 a gente soma aqui também. Ó. 0 e 0,96. A 3 é menos 0,5. Aqui a gente não tem 3. Então, menos 0,25. A 4 é 0. Não tem 0, então é 0. A 5, menos 0,128. Não tem 5 lá. E a 6, menos 0,96, que não tem lá. E assim completa a nossa matriz. Se nós pegarmos aqui, né, o que ele diz pra gente, né, a gente apenas fez a primeira parte, né, do cálculo. A gente pegou e calculou a matriz de rigidez, o valor K. Porém, né, ainda falta pra gente, né, o valor da força e o valor do deslocamento. Ou o valor da força e o valor do deslocamento em relação ao vetor global ou o vetor local. Né, e assim por diante. Ó. Ou a força e a gente descobre o deslocamento. Então, tendo um ou outro, a gente consegue desenrolar pela matriz, né, de rigidez. Né? Então, a gente encontrou aqui a matriz de rigidez para essa treliça mais simples. Né? Então, olha o tamanho que deu essa matriz. E aí, essa aplicação do método, né, a gente tem que aplicar agora ele. Né? A gente apenas calculou aqui a matriz K. Né, que é esse valor aqui. Né? Então, uma vez determinada a matriz de rigidez, né, pode-se montar a equação de rigidez global da treliça, que na forma matricial, né, supondo uma matriz com 6 graus de liberdade, ficaria dessa forma. Né? Nós temos 6 forças, 6 deslocamentos, uma matriz 6 por 6. Então, K é a matriz de rigidez, F é o vetor global, né, das forças eternas que atuam em cada grau de liberdade da treliça. Então, Fzão, né, que a gente viu lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O valor de F pode ser uma força horizontal ou uma força vertical, não indifere. Opa, perdão. Aqui. E deu o valor, o vetor de deslocamento global que atua em cada grau de liberdade da treliça. Tá? E a gente precisa aplicar isso aqui, né? De que forma? Vamos para a aplicação agora, né? Então vamos aqui numa aplicação, né, para a gente poder finalizar a aula, que está ficando bem extenso. Né? Então vamos lá. Então, determinação dos esforços nas barras. Então a gente quer achar os esforços, né, de uma treliça, né, pelo método de rigidez. Então a treliça da figura 4.5 está sendo utilizada, né, para suportar uma carga de 5 kN. Olha lá que bacana. Em sua extremidade. Utilizando o método da rigidez, determina os esforços que atuam na barra dessa treliça. Então ele quer saber dos esforços que atuam, os esforços axiais que atuam nela. Né? Então, sabendo que o módulo elasticidade e a área da seção é um valor constante para todas as barras. Né? Então, resolução. Né? Então, pode-se notar que a treliça possui a mesma geometria da treliça anterior. Né? Então, a gente já determinou o quê?
determinou o valor, né, aqui do K, né, que é da matriz de rigidez. Então a gente não vai calcular de novo, senão vai ficar, né, remoendo isso daí, né? Portanto, podemos utilizar esse resultado, né, na qual é aplicada uma carga de 5 kN em sua extremidade livre. Então é importante salientar que para que possamos utilizar a mesma matriz, né, devemos adotar a mesma numeração de nós. A gente não pode inverter, senão vai dar problema aí pra gente, tá? Porém, lembrando que onde você tem o deslocamento, né, a gente sempre inicia com 1 e 2. O restante indifere como que você vai fazer essa numeração. Mas vai usar a mesma, não vai alterar essa, composição, tá? Então essa numeração é apresentada na figura 4.6, olha lá. Então, nó 1, nó 2, nó 3, né? Barra 1, barra 2, né? As setas, né, indicativas, né? E o plano cartesiano indicado pelo a numeração indicada por onde começa, onde você tem deslocamento, né? Que é sempre onde não está preso, tá? Então, para encontrar o deslocamento, a gente vai aplicar, né, o sistema de equação, né? Que as forças globais vai ser igual a nossa matriz de rigidez multiplicado pelo deslocamento real. Então, o deslocamento D1 e D2 são conhecidos, né? Então, D1 e D2, o deslocamento D1 e o deslocamento D2 são conhecidos, né? Porque você tem uma carga aqui sendo aplicada, né? Enquanto o D3, D4, D5 e D6 são nulos, né? Porque não vou ter deslocamento nos outros pontos da barra, tá bem? Já que os deslocamentos referentes ao grau de liberdade 3, 4, 5, 6 são impedidos por causa do apoio. Então eu não posso ter deslocamento no apoio, senão a treliça sai da posição. Então eu só vou ter deslocamento 1 e 2. Tá? Consequentemente, né, as forças F3, F4, F5, F6, né, também são desconhecidas, né, pois são reações de apoio. Então F3, F4, F5, F6 também são desconhecidas. Como não temos nenhuma carga aplicada na direção do grau de liberdade 1, né, força F1 é nula. Né? Então no grau de liberdade 1, né, F1 em X é nulo, é zero. Já no grau de liberdade 2 nós temos que o F2 é igual a menos 5, negativo, que a gente está aplicando uma força aplicada nessa treliça de baixo para cima, né? De cima para baixo, perdão, então negativo, né? Substituindo esses valores na equação, né, assim utilizando a constante, né, do modo de elasticidade, a área da seção 8 vezes 10 a sexta kN, a gente vai ter essa composição aqui. Então a gente substitui a treliça K, a matriz de rigidez K, e substituímos os valores que nós, né, realmente não sabemos, tá? E aí nós vamos ter basicamente essa definição. F1 igual a zero, que nós não sabemos em relação ao X, a força em relação a X. A força em relação a Y a gente sabe. O F3, F4, F5, F6 a gente não sabe por conta que são reações de apoio que a gente não descobriu ainda, né? O valor da constante para a modularidade área é 8 vezes 10 a sexta, né? A matriz de rigidez que nós já encontramos da peça anterior já está disposta aqui, né? E o deslocamento 1 e 2, que são os únicos deslocamentos que eu posso ter na peça, né? Nesse ponto 2, e nos outros pontos eu não posso ter deslocamento, senão a peça vai entrar em estado limite de último, né? Então, eliminando a linha 3, 4 e 5, né? Então a gente vai ter que eliminar as linhas, né, que nós não temos. Então 3, 4, 5 e 6, correspondente ao grau de liberdade com deslocamento nulo, né? Então se você não tem deslocamento, tudo que multiplicar por essas linhas aqui vai ser igual a zero, tá? Então temos o seguinte sistema, né? Então ficou um sisteminha, né, para F1, né, F2, né, e uma matrizinha 2 por 2, tá? E aí a gente precisa relembrar, né, para encontrar o deslocamento aqui, pessoal, relembrar o cálculo de matriz, né? Então multiplico, né, linha por linha e coluna, né, e encontro os valores de D1, né, e D2, né, referentes a esses valores aqui, tá? Então o D1 ficou 3,33 vezes 10 a menos 6 e o D2 menos 13,125 vezes 10 a menos 6. Tudo isso em metro, né? Tudo isso em metro, né? Porque nós temos aqui quilonewton, né? Então, tudo em metro, porque nós temos aqui em quilonewton. Então, quilonewton com quilonewton vai se multiplicar. E nós temos que o tamanho da treliça a gente está trabalhando em metro, né? Então, se a gente está trabalhando as distâncias da treliça em metro,
né? Por conta do nossa matriz inicial de rigidez, nós temos os valores de deslocamento em metro também. E a gente vai substituir os valores D1 e D2 no sistema de equação original. Então, olha lá, ó, o que falta? F3, F4, F5, F6, né? Os Fs que são desconhecidos. Porém, agora nós temos os valores do deslocamento D1 e D2, né? E a gente faz a transposta, né, desses valores, né? A gente tira os valores de D1 e D2, né? E aí tem os valores, né, relativos retirando. Então a gente vai aplicar a transposta aqui, né, dos valores substituindo D1 e D2, né, do sistema principal, tá? Então, para a gente poder encontrar os Fs restantes que faltam, né, a gente vai utilizar apenas aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então, a coluna 3, né, 3, 4, 5 e 6, né? Então, a 3, a 4, a 5 e a 6, e a linha 1 e a linha 2, tá? Por quê? Eu preciso fazer a transposta para a gente poder entrar, né, naquela respectiva aqui, ó, né? Aqui, pessoal, para eu encontrar a força, né, eu tenho que fazer a matriz transposta, né, multiplicado pelo F, que no caso agora é isso aqui que eu preciso encontrar, né? Então a gente fez a forma matricial para quando nós temos apenas duas forças, né? E é quando nós temos as quatro forças lá, tá? Então é o inverso aqui, a transposta, né, de uma da outra, para a gente poder encontrar, né? Então como que fica a transposta disso daqui? Deixa eu voltar aqui, né? Então eu vou pegar a matriz original, né, e vou indicar aqui, ó, as linhas dos Fs que nós temos. Então as colunas F3, F4, F5, F6, né, que eu preciso encontrar, e as linhas D1 e D2 que eu já tenho, tá? Então eu preciso fazer a transposta disso para poder multiplicar, né, por essa matriz, senão eu não consigo multiplicar as matrizes, né? E aí multiplicando as matrizes, né, eu vou ter o que? O F3 igual a menos 6,67, F4 igual a 0, o F5 igual a 6,67, o F6 igual a 5 kN, né? Então, por fim, a gente determina os esforços, né, nas barras 1 e 2 usando a equação. Então, se eu tenho, né, as forças que estão sendo aplicadas, então o que é o F3 aqui? Se eu pego aqui, pessoal, o F3 nada mais é do que a nossa resultante aqui, nosso valor em relação ao ponto 3, né, que realmente nós temos. O F4, valor de 0, não tem movimentação horizontal. O F5, né, o valor da nossa horizontal aqui também, né, e o F6, o valor da vertical, tá? Então, basicamente são esses valores que a gente vai fazer aqui para essa treliça aqui, né, hiperestática de 1 grau. Lembrando, quanto mais hiperelasticidade nós temos na treliça, mais valores nós vamos ter aqui, tá? Então essa matriz aqui é uma simples para a gente poder entender, né? Mas ela pode ir piorando de acordo com os graus de liberdade que você vai impedindo aí, tá? E aí para você encontrar, né, depois que você encontrou as forças, né, de cada ponto, né, que são as reações de apoio, você precisa encontrar, né, o valor, né, da sua determinação do esforço axial, né? Então você pega lá, o F1 vai ser igual ao módulo de elasticidade daquele setor, né, do setor L1, e multiplica pelo deslocamento que você tem e a sua matriz, né, que a gente pegou lá na aula anterior, né, no slide anterior, né, e faz a substituição, né? Essa matriz aqui é de acordo com o ângulo que você tem para a barra F1, né, para a barra 1, né, e aí você vai ter a matriz, né, disposta para os ângulos, substitui, né, o valor de seno e cosseno para os ângulos, e o valor dos deslocamentos. Como você não tem deslocamento em D3 e D4, esses valores vão ser igual a zero. Então o valor F1 vai ser menos 6,67, então você tem compressão nessa barra, tá? E para a barra 2, né, F2 faz a mesma substituição, né, para os valores de cosseno e seno do ângulo respectivo daquela barra. Você tem F2 um valor de tração, né? Então a barra 1 comprime, né, e a barra 2 traciona,
né? Então fica claro pra gente, se nós pegarmos aqui essa força e verificar no F2, né, esse deslocamento para baixo vai causar uma compressão na barra de baixo, né, e uma tração na barra superior. E assim você consegue calcular com esses valores aqui o dimensionamento posterior do aço que você vai utilizar aqui, o perfil de aço que você vai adotar aqui. Tá bem? Então, para finalizar a aula de hoje, basicamente, é essa aula complementar do gráfico da representação esquemática do gráfico, né, de momento da envoltória, né, de momento cortante, de momentos máximo, momento mínimo, e cortante máximo e cortante mínima, e, né, da análise matricial de treliça. Tá? Então, a análise matricial de treliça, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas ela é basicamente uma receita de bolo também, tá? Que vocês precisam determinar e entender só como estão funcionando os nós para você poder não errar na hora de fornecer a matriz, né? E não errar no cálculo, claro, da matriz, tá bem? Então, a aula de hoje fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham paciência e consigam estudar em referência a isso daqui, tá? Com o exercício eu creio que fica um pouco mais simples de entender como se faz, né, o cálculo das forças e das forças axiais da treliça, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos aí e bons estudos.